Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Verônica, seja muito bem-vindo ao nosso canal e à nossa série de vídeos, né? Como apreciar a arte. Recapitulando novamente, vamos lá, eu até fiz aqui uma colinha. Então, o que temos que observar? O ponto de vista factual, o que a obra está representando. O ponto de vista expressional, o que você sente quando você vê a obra. O ponto de vista técnico, como que o artista montou aquela obra, materiais e tudo. O ponto de vista convencional, significado dos símbolos dessa época e também da época da obra. O ponto de vista estilístico, em qual estilo coletivo e estilo pessoal que tem essa obra. Agora também temos que ver e entender o ponto de vista atualizado. Olha só que interessante. Quando eu reli o capítulo, gente, porque como eu falei, esse livro eu ganhei, acho que foi em 2000, deixa eu ver. Em 2000, 2001, alguma coisa assim, quando eu estudava um curso técnico em biblioteconomia. E quando eu vi, né, o ponto de vista atualizado. Então, é como você vê a obra em cada época. E eu achei muito interessante, gente, reler esse capítulo e ver, bom, nem sempre está se vendo pelo ponto de vista atualizado. Às vezes é um ponto de vista bem atrasado. Mas o que o autor quer dizer com isso? Ele quer dizer, gente, que muitas vezes, apesar de todos esses pontos de vista, mesmo assim a obra pode não ter se completado. Mas ele vai se completar através da observação da pessoa, né? Com aquilo que a pessoa está vendo nela, é algo muito mental. E então ele diz assim, por exemplo, que em determinado período, ou uma época, uma obra ou uma música. Lembra, né? Quando eu falo de obra, eu estou falando de todas as a dança, música, teatro, artes visuais, né, tudo. Quando as pessoas daquela época podem ver a obra e achar aquilo ruim, desmerecer, tirar o valor cultural dela e achar ridícula, enfim, vários adjetivos. E ela não ter valor nenhum naquele período. Aí depois que passa um grande tempo, um tempo depois, outro público vai ver e vai falar, nossa, que coisa incrível. Nossa, mas que coisa interessante. Olha como as pessoas viam naquela época esse tipo de situação. Olha como esse artista conseguiu retratar isso dessa maneira eloquente, impressionista, né? Aí vai de cada pensamento. E aí você acaba mudando o teor e o valor daquela obra ou corrente artística. Então ele está citando aqui, por exemplo, que a esfinge não tinha a importância que tem, por exemplo, para as pessoas que estavam lá. Tanto, por que o nariz é quebrado? Porque algumas pessoas ficavam treinando tiro ali, aquilo não era importante para aquelas pessoas naquela época. E hoje recuperou-se, né? A grande importância que tinha daquela obra, que na época que ela foi feita, sim, ela era muito importante. Depois de um tempo caiu em descrédito e depois de algum tempo voltou a ter a sua importância. Eu tinha visto uma frase aqui que eu achei muito interessante, mas eu já perdi. Então, eu vou ler outra frase que eu achei interessante. Cada geração, cada ambiente
Cada momento cultural acrescenta mentalmente à obra algo que não está na obra, mas sim na cabeça dos observadores. Quando analisamos uma criação artística sob o ponto de vista atualizado, trazemos-la à força, portanto, para a nossa ótica cultural. Muito interessante. Eu acredito que já tenha dado um exemplo interessante nisso, mas quando eu disse do ponto de vista atrasado, foi no sentido de quanto muitas obras estão hoje sendo censuradas por conta da observação mental, né, da observação da pessoa e do seu processo mental diante daquela obra, né, a interpretação que a pessoa teve, que pode ter sido positiva ou negativa. E é interessante porque assim, eu li e eu ri muito. Então eu acredito que tem, além do ponto de vista atualizado, tem também o ponto de vista atrasado. Não sei mais onde está, infelizmente, a frase que eu achei interessante. E aqui ele também fala um pouquinho da Mona Lisa, né? Que aí ele fala, né, que as pessoas até que entendem bastante da obra, até comenta que essa não é uma das melhores obras de Da Vinci. Ele é um gênio, mas ela é tão famosa, ganhou uma fama tão grande que acaba sendo uma das principais obras, mesmo ela não sendo uma das melhores obras dele. Interessante isso que ele conta aqui. Então, também quero chamar a atenção com esse capítulo da estátua. Eu não lembro se foi na Inglaterra ou se foi mesmo nos Estados Unidos. Porque foi uma notícia recente, né, das pessoas ficaram, tinha uma estátua na cidade de um mercador de escravos, e aí como teve essa questão aí de racismo e a morte de uma pessoa negra, então teve um grande movimento, está tendo um grande movimento para se revisar, olha isso, a importância das estátuas naqueles locais. Então eu lembro que a multidão tirou a estátua do cara ali e jogou no rio, foi jogando tudo no rio. E isso já é um ponto de vista atualizado dessa obra, que é interessante ter esse movimento, né, das pessoas que tem esse movimento de levantar uma obra que na época os seus contemporâneos não gostaram, então depois de um tempo elevou-se, né, o valor daquela obra, mas também vemos isso, né? Aquela pessoa, aquele mercador de escravos era tão importante para a cidade que ele ganhou uma estátua e que depois de séculos aquela estátua já não representa mais esse valor, nós não queremos mais isso, ele era um bandido. Tira, né, daquele movimento das pessoas de tirar aquela obra de lá e jogar no rio. Eu, quando vi, fiquei espantada, né, falei, nossa, mas será que não era o caso de pegar a obra e levar para onde? Para casa, né, para o museu, porque aquela obra representa um momento histórico.
ela não está vazia, representa um momento histórico. Então, seria importante colocá-la então em um museu. Mas não, as pessoas jogaram lá e parece que depois teve isso de colocar a estátua no museu. É interessante isso, né? Como essa visão humana muda, né? E de repente algo que era importante não é mais, ou como a esfinge, né? Era importante naquela época, deixou de ser em algum tempo e depois retornou ao seu apogeu. Bom, é isso que esse capítulo está falando e é mais um ponto que nós precisamos observar, tá bom? Se você tem alguma dúvida, algum comentário, deixa aí embaixo. Convide pessoas para se inscrever no canal e ampliar o debate também sobre este assunto, esses e outros assuntos. Dê sugestões também, né, daquilo que você quer ver aqui no canal, tá bom? Eu tenho um curso também online, se você puder dar uma olhadinha lá, ler um pouquinho sobre uma vivência, né, de arte terapia, dança e feminilidade, é voltado para o público feminino. Então lá, eu vou deixar aqui o link para você ir lá dar uma olhadinha. E se tiver alguma dúvida também pode deixar aí pra gente que eu respondo para você, tá bom? Então é isso por hoje. Tchau, um beijo, até semana que vem.